Bom dia, eu sou o João Fábio Congorum, nós somos o Gorsed de Caritaubi, e eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão assistindo essa que é a nona edição do Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Então, já são vários anos organizando esse evento, né? Por conta da pandemia, a gente acabou passando ele para online. Esse ano é a primeira vez que ele será híbrido. Então, você está aqui assistindo às atividades online, mas nós também teremos atividades presenciais em São Paulo na semana que vem, né? Eu sou fundador do Caritaubi, sou o único fundador que ainda está ativo no grupo, infelizmente. E eu exerço principalmente a função de druida dentro do grupo, né? Como parte da minha caminhada no druidismo, que já tem aí mais de uma década e mais de 20 anos no paganismo em geral. 100.000 boas-vindas, eu sou Sheila, eu sou, acho que a segunda mais antiga que está aqui no Caritaubi, eu exerço a função de VAT, e é com muito prazer que eu participo dessa nona edição, porque acompanhar toda essa trajetória de poder divulgar o druidismo é muito legal. Mônica. Boa noite, bom dia a todos. Eu sou a Mônica Leucoberas, sou druida do Caritaubi, estou na caminhada pagã aí há uns 20 anos, no druidismo há uns 12, 13 anos. Né? Eu não sou muito, apesar de historiadora, eu não sou muito boa com datas. Sejam todos bem-vindos. Nós trabalhamos para que esse dia e o próximo final de semana seja gratificante a todos. Muito dos bons dias. Eu sou Renata, eu sou a segunda mais nova do grupo do Itaúbi e sou bardo, um dos bardos, né? E é isso. Sejam bem-vindos. Bom dia, eu sou Rosângela, sou a caçulinha do Itaúbi, acabei de ser recebida, né, nesse Gorsec, e trabalho como VAT, sou estudante ainda do druidismo, estou há 3 anos só, mais ou menos, no movimento, comecei na pandemia, e recebemos a todos com muito carinho e esperamos que a experiência seja... Então, a gente gostaria de conversar um pouco com vocês, né? Assim, nesse momento, focar no druidismo, ao invés do reconstrucionismo celta, nessa conversa agora, né? Porque quando a gente fala do druidismo, a gente acaba falando em druidismo brasileiro. Afinal de contas, essa é a nossa terra. Então, o que significa? A gente, em outras edições, por favor, verifique os vídeos no canal, tem outras explicações sobre o que é o druidismo em si. Mas o que significa esse brasileiro em druidismo brasileiro? É claro, é porque nós estamos aqui, essa é a nossa terra, é o lugar onde nós exercemos a nossa religião, onde nós praticamos a nossa religião, mas o que isso traz para a nossa prática? O que isso traz para as nossas crenças? O que diferença que existe entre o druidismo praticado na Europa ou nos Estados Unidos, que seja, e o druidismo praticado especificamente aqui? Bom, se eu puder conversar um pouquinho, a parte histórica eu diria que começa com um grupo que resolveu fazer um encontro brasileiro de druidismo. E esse mesmo grupo que fez o primeiro encontro brasileiro, depois criou um encontro em Curitiba, onde eles foram morar, porque eles eram de Florianópolis.
E aí surgiu a ideia que o João teve de fazer realmente um encontro aqui em São Paulo. Ser brasileiro no druidismo é olhar para a terra onde a gente vive e trazer essa realidade para dentro de uma espiritualidade que primordialmente ficou ruim, mas tudo bem, pela honra, né? Por você respeitar e honrar da onde viemos, para onde queremos ir, tá? Mônica? Para mim, o druidismo brasileiro, para mim, ele significa que a gente tem muitas influências, né? Aqui do Cairtaubi, nós cultuamos o panteão, principalmente o panteão irlandês, gaélico, escocês, né? Já me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas nós temos outras grandes influências e da nossa ancestralidade indígena, da nossa ancestralidade negra, da nossa ancestralidade europeia, de diversos lugares, diversos fundamentos, né? Então a gente tem uma influência muito grande no Brasil, uma mistura muito grande. Então, os puristas que me perdoem, mas não tem como se dizer esta linha é pura, esta outra linha é melhor, aquela linha, esse caminho é preferencial, né? Então, eu acho que essa é a ideia do druidismo brasileiro, né? A gente tem essa mescla de outras culturas, mesmo um grupo como o nosso, que segue uma vertente específica, né? Dentro dos nossos estudos, nos nossos trabalhos, nós estamos com os nossos amigos, os nossos companheiros de jornada que seguem outras estruturas que não as nossas, e os respeitamos, assim como eles nos respeitam. Eu acho que, então, o druidismo brasileiro traz muito essa questão do respeito, acho que é a palavra, né? Mesmo que algumas coisas possam causar estranhamento para um e para outros, a questão para nós é o respeito. Para mim, principalmente, é o respeito. É isso. Eu não tenho nem o que tirar da fala de ninguém, porque mesmo faz pouco tempo que eu estou no grupo, né, oficialmente, mas o que eu tenho percebido de toda a vivência é bem o que a Mônica falou, o que a Sheila falou. Nós temos uma ancestralidade completamente diferente da ancestralidade europeia, por assim dizer. Nós viemos de várias vertentes religiosas, nós passamos por várias vertentes também, e isso são bagagens que a gente traz e acaba refletindo um pouco em algumas formas de lidar com as informações que nós recebemos no druidismo. Então, tem a parte da ancestralidade de sangue e tem a parte da ancestralidade de espírito e de terra, que são muito fortes aqui no Brasil. E isso faz o druidismo daqui ser algo único. Exatamente porque também quando a gente pega como é praticado mais para o norte e mais para o sul, são diferentes, mas ao mesmo tempo são conversáveis, eles conseguem se entrelaçar. E eu acho que é um dos poucos lugares que, mesmo tendo uma outra diferença, às vezes tem seus desentendimentos, ninguém sai num pega para capar no fim do dia. Eu acho também que é interessante que cada um de nós também teve uma origem religiosa familiar muito diversa. Exato. Eu vejo, por exemplo, o João, cuja ancestralidade tem muita ligação com o cristianismo católico, a Rô, que também tem essa ancestralidade, mas também tem uma ancestralidade ligada com... É Umbanda, né, Rô? Umbanda. A Mônica... Eu sou de vertentes do protestantismo clássico, tradicional. Eu fui criada dentro da igreja presbiteriana e da igreja metodista.
né? O Renatinha? protestantismo histórico, como eles falam. Renatinha? A base mais forte da minha família é a católica apostólica, e tem a parte kardecista. Eu tenho parte da família que é judia, tem parte que é evangélica, e tem um primo que é budista. Bom, a minha boa parte, minha mãe sempre foi muito kardecista, e do lado dos meus avós paternos, a gente tinha uma ligação com a Igreja Ortodoxa de Antioquia, ali no Paraíso, né? Eles gostavam muito de fazer celebrações lá. Então, essa diversidade mostra como o Brasil consegue fazer com que tudo se junte, se misture. Então, Se amálgame. e é por isso que o nosso druidismo brasileiro tem toda essa cor. Então, Eu lembro sempre da história, no terceiro encontro brasileiro de druidismo, a gente recebeu um hoje querido amigo lá do Rio Grande do Sul, e a gente notou uma diferença, né? Ele tinha uma origem nas ordens francesas, então a gente sempre brincava com ele que druidista brasileiro vivia cheio de pena, cocara e coisa de índio. Já o druidismo de origem francesa, ele não perdeu nem o vinco da calça, entendeu? Então, daí vamos lá. Para quem está chegando agora, e esse é o primeiro vídeo, pode estar que você está tendo contato com o druidismo, pode estar estranhando algumas das coisas que nós estamos colocando. Então, deixa eu explicar. A gente fala as coisas de forma solta e com brincadeira, mas as coisas são sérias. Então, alguns pontos. O druidismo no Brasil, ele começou lá na segunda metade do século XX, já tinha grupos druídicos aqui, tá? A questão é que eles normalmente eram de atividade mais ou menos isolada. E a gente foi se unir os diferentes grupos agora no século XXI. Só que a maioria desses grupos começou já no final do século XX, já recebendo uma influência maior aqui no Brasil do reconstrucionismo celta, da pesquisa histórica e arqueológica, ao contrário de certas ordens mais antigas de outros lugares, que tinham uma origem muito mais mística, né? E menos calcada em pesquisa. Então, o druidismo brasileiro, por mais que a gente brinque e etc., mas os grupos eles trabalham com uma historicidade, uma consulta na pesquisa de quem realmente foram os celtas, o que era o druidismo do passado, muito mais centrada. Daí, quando a gente fala das diferentes religiões de origem das pessoas, é exatamente por isso. O Brasil ele tem um mix maior de religiões do que alguns outros países. Então, consequentemente, quando as pessoas chegam no druidismo, elas trazem diferentes expectativas e diferentes bagagens. E, assim, esses métodos, o druidismo é uma coisa específica, mas esses diferentes métodos são recepcionados, né, numa dialética e acabam gerando diferentes coisas. Então, assim, o druidismo não é umbanda, o druidismo não é pagelança, mas o druidismo no Brasil, ele convive com a umbanda e com a pagelança, e não é que ele pegue elementos delas, mas isso fornece uma carga para que a gente consiga, dentro do druidismo, pensar como é esse elemento de cura, como ele teria sido, da mesma forma que a proposta do reconstrucionismo celta, se essa religião não tivesse sido extinta na antiguidade, como ele poderia ter evoluído. E aqui no Brasil, a gente tem esse contato, então, com outros politeísmos que estão vivos, que estão atuantes. Né? A gente tem o contato com múltiplas etnias indígenas que têm uma religião viva e que nos permitem ver, a partir de outras perspectivas, como que são essas práticas de sacralidade com a terra. E é óbvio que o druidismo, então, ele vai dialogar com isso. Essa piada das penas, tipo, é uma piada que a gente faz, porque, assim,
as pessoas acabam usando algum adereço, mas isso não significa que o druidismo faça apropriação cultural. Pegue práticas alheias ou pegue símbolos alheios, de forma nenhuma. Eu Não acho é que, isso. né, entrando no que você está falando, João, a gente acaba trazendo, né? Você falou da pagelança, né? Esqueci o outro nome, desculpa. A pagelança, a Pagelança, umbanda, o candomblé, então. E a gente acaba catimbó, trazendo catimbó, a gente acaba trazendo muito essa questão para dentro do druidismo da ancestralidade da terra, né? Dos povos dessa terra. Então a gente acaba trazendo isso, como você falou, sem ser a apropriação cultural, mas a prática dessa ancestralidade, ela flui muito para dentro da gente com o druidismo. Então a gente tem um respeito muito, novamente respeito muito grande com essa ancestralidade da terra também, né? Como a, a Renata falou, né? A gente tem três linhas de ancestralidade que a gente respeita muito, né? Os da arte, né? Que são que a gente estuda, como o João falou, os druidas, os achados arqueológicos, os escritos os poucos escritos que sobreviveram na Idade Média, né? Os que trouxeram, né? Lá no século XVIII, depois vieram aqui para o Brasil, né? Que tentaram trazer à vida essa religião. É uma ancestralidade do sangue, que é o que a gente é. Por isso cada um aqui falou da vertente religiosa que foi criada, que isso faz parte de nós, né? Faz parte do nosso sangue, da nossa carne, do nosso DNA, né? Do que nós viemos. E, como eu falei, essa questão da conversa com a ancestralidade da Terra, porque a Terra é extremamente sagrada para nós, né? Mesmo sermos seres urbanos, né? Um grupo que eu inclusive falei do encontro, né? Um grupo de RPG, o pessoal brincou, RPG, né? Druida, existe isso, né? Existe gente que é druida, né? Que cultua o druidismo, a religiosidade celta. Sim, existe. E eles falam, eu falei, a gente é urbana, mas a gente tem toda essa sacralidade, né? Então, a gente busca esse respeito e sacralidade dentro da nossa vivência, como o João falou. A gente não vai querer viver como se a gente vivia os celtas na época do bronze, né? Do ferro, porque não é mais isso, né? O mundo não é isso. Então não dá para você querer voltar lá e como é que é cortar a cabeça do inimigo, né? Às vezes dá vontade, mas você não vai cortar a cabeça do inimigo e colocar na frente da sua casa para espantar os maus espíritos, né? Isso não permite. Nossa deixa eu jogar sociedade uma não bola permite para a mais Rô, isso. que ela está quietinha. Então, por exemplo, a Rô, ela já tem uma tradição de família, de trabalho como benzedeira, de trabalho com ervas. Então, na hora que ela adentra o druidismo, que a gente tem Armide, com o manto de Armide, as ervas que cresceram no túmulo do irmão dela, então não é que a Rô vai pegar a prática dela de benzedeira e inserir sem nenhuma alteração no druidismo, mas a gente fala como essas duas coisas conversam. Certo, Rô? Como que você se sente nisso? É exatamente isso que eu queria dizer, estava esperando só uma oportunidade aqui na fala, agradeço a menção. Foi exatamente isso que eu senti quando eu nasci na Umbanda, numa família umbandista. Depois minha mãe resolveu migrar para o catolicismo romano. E nesse período, o que eu mais sentia falta é porque, como eu nasci numa família de benzedeiras, eu conflitava muito com o que era pregado no catolicismo romano. Então, eu sentia essa falta, essa necessidade de lidar mais com a terra, lidar mais com as plantas, lidar mais com o natural, lidar mais com a cura natural e esses processos todos. Então, aproveitando a fala do João, quando eu trago isso para o druidismo, eu vou estudar os mitos e eu vou ver como funcionava isso para eles, quais as coisas que eles usavam. E no último ritual que nós praticamos, isso foi muito interessante, porque eu trouxe da minha casa as ervas que eu tenho aqui no meu jardim, o que eu tinha à disposição, e no momento que nós estávamos exatamente preparando o manto para Armide, então eu olhei e vi uma
uma planta que eu não havia pensado. Ali no parque havia uma planta que é curativa e que até então eu não havia colocado no meu cesto. E eu falei, não, ela faz parte também, ela também. Então, naquele momento, eu tive inspiração e acrescentei mais uma erva ao manto dentro do contexto ali. Então, o bacana é isso, é a gente conseguir contextualizar, trazer o nosso conhecimento, regresso, e, como eu falei, eu levantei a cabeça e falei, olha, essa planta também é curativa, e ela também entrou no rol. Então, você começa a observar mais em volta, você começa a prestar atenção no que a natureza tem para oferecer, no que as outras pessoas têm para oferecer, no que a sua história de vida tem para oferecer, e você consegue contextualizar ali naquele momento sagrado da maneira adequada. Isso é o que mais me atrai nessas ritualísticas e nesses momentos em que eu posso exercer isso. Daí, por exemplo, a Rê falou do norte e do sul, né, as diferenças no druidismo aqui no Brasil, do norte e no sul. Porque se a gente pensar, as Ilhas Britânicas são mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo, né? Ou a Grã-Bretanha é mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo. A Irlanda é menor que o estado de São Paulo. Então, quando a gente parte aqui para o Brasil, para dimensões, o que significa de verdade numa religião pagã, essa coisa que a gente sempre fala, sempre ouviu na mídia e na escola, que o Brasil tem dimensões continentais. Significa que a gente não tem um único druidismo dentro do Brasil. A gente precisa, por força da paisagem, por força dos biomas, dos climas, ter druidismos múltiplos. Então, a Mata Atlântica conectada com o Cerrado é uma coisa, a floresta amazônica é outra, o Pantanal é outra. A gente pode ter o uso do Oan, né, do Ogan ou Oan, para ser a pronúncia mais ok. A gente pode ter o uso dele baseado na bétula, no carvalho, no espinheiro negro, mas aqui no Brasil a gente tem Vitória Régia, tem Samaúma, tem Jequitibá, tem castanha do Pará, que hoje em dia é castanha do Brasil, tem o próprio pau-brasil e araucária e etc. E como o druidismo se relaciona com essas árvores, como o druidismo se relaciona com esses biomas, com essas plantas. Então, a gente não tem o mesmo ciclo das 4 estações que na Europa, que é outro clima, que é um clima temperado. Aqui a gente tem clima tropical, clima subtropical, clima equatorial. E qual é a realidade disso? Então, quem pratica o druidismo na região norte, que eles falam para nós, aqui nós temos 2 estações no ano, que é o chove todo dia e chove o dia todo. Aqui em São Paulo, a gente tem, tipo, do dia para o mesmo, o clima que parece parece um monitor cardíaco, né? Uma gangorra. Montanha-russa. Que o 5 dias nós temos as 4 estações, às vezes. em todos, e não é tipo, hoje está quente, amanhã está frio. Às vezes hoje está quente, amanhã está frio. Hoje está quente, de tarde está frio, amanhã está quente de novo, daí está frio, tipo, e o clima em São Paulo é essa loucura. E com chuvas muito intensas em toda a região de Mata Atlântica, né, durante o verão e estiagem no inverno. Então, Mas, João, isso é uma coisa que tem que refletir na nossa prática, na nossa relação com a natureza. Voltando justamente a essa relação de Brasil, quando eu falei das penas, ficou meio solto, mas deixa eu explicar. Por exemplo, o próprio nome da nossa Gorset é a Gorset do Car Itaubi. O que quer dizer Itaubi? Itaubi seria uma tradução de pedra azul, que é o nome de um riacho que passa perto do Parque da Aclimação, que é a região onde foi começado o grupo. Então, essa relação também que a gente brinca da pena é porque, primeiro, a gente tem um approach diferente
do indígena do que um europeu vai ter. A gente convive, a gente conhece. Eu tive o prazer de conhecer algumas lideranças indígenas, queria até conviver mais, entendeu? E se você for para, por exemplo, Belém, esse contato é até mais próximo. Então, você poder usar uma nomenclatura tirada do Guarani, para dar um nome para um grupo druídico brasileiro, já mostra o quanto a gente tem essa absorção de terra, não é que a gente vai fazer um ritual indígena, não, é que a gente tem a terra presente, a terra honrada, desde o nome do grupo até o respeito à terra em si, né? Porque aqui em São Paulo, os nomes dos locais existe uma mistura com nomes europeus, principalmente nomes cristãos, mas a gente tem muitos nomes da vegetação, igual tipo Cambuci, Pinheiros e etc., mas a gente tem muitos nomes indígenas, né? Porque é o Anhangabaú. Bom, Cambuci já é uma planta, mas já é uma fruta, ou uma árvore, mas já é um nome de origem indígena. Mas ao centro de São Paulo é o Anhangabaú, e o nosso principal parque é o Ibirapuera, né? Então, já existe essa convivência. E isso se reflete na nossa ancestralidade. A gente cresceu com isso, né? Da mesma forma. O Itaúbi, no Itaúbi, a gente tem pessoas cuja ancestralidade não é europeia. Calhou que hoje, para essa gravação, nenhuma pode estar presente. É verdade. Mas a gente tem pessoas que não têm ancestralidade europeia, ponto. Né? Então, assim, mas essas pessoas sentiram da mesma forma um chamado da cultura celta, um chamado dos deuses celtas. E isso vai ocorrer com outras pessoas no Brasil. Porque uma coisa que fica muito clara no druidismo é que ele não é, na atualidade, uma religião étnica. Não é, na atualidade, muito menos uma religião nacionalista ou presa em herança genética. Então, ele é uma religião aberta para as pessoas que ouvem o chamado. Mas espera aí, você está me deixando de lado, né? Boa parte da minha ancestralidade é Oriente Médio, não é Europa. Mas tem Europa também. E o que eu queria complementar dessa fala é o seguinte: uma vez que nós estamos aqui nesse país tão grande, com tanta diversidade, com tanta variedade, nós temos a obrigação de honrar essa ancestralidade da terra. Claro, nós temos as nossas raízes, então, na cultura que nós estamos resgatando, na religião que nós estamos buscando resgatar. Nós temos os nossos ritos e as coisas que nós fazemos da maneira mais próxima do que era na época. Mas nós temos, sim, que honrar essa nossa terra e tudo o que ela nos oferece, porque nós nascemos e vivemos aqui. Então, é obrigação do druida, sim, honrar essa terra também, é unir as duas coisas. Afinal, uma das primeiras coisas que se faz em qualquer ritual é uma oferenda aos espíritos do local. E quais são esses espíritos do local aqui, né? Nós não temos, no druidismo brasileiro, a gente não convive só com os Xi europeus, né? O belo povo, o povo das fadas. A gente convive com os encantados do Brasil. Aliás, então, o brasileiro sempre tem umas carinhas, né? Então, a gente convive com os encantados. As plantas, as árvores com as quais a gente convive são as daqui, os animais com os quais a gente convive são os daqui. Então, não adianta ficar pensando em corvo e salmão e esquecer do peixe-boi, do boto rosa, da gralha azul e da arara azul. Da coruja e da coruja. Da arpia. A gente tem um dos maiores pássaros de rapina, que é a arpia, e tipo... Pessoal falando do falcão. Eu não sei se ele é um dos maiores ou se é o maior, mas ele versa entre os maiores, com certeza.
Acho que um do maior é o Condor, né? Mas aí já eu não lembro, tô agora eu não desviando. lembro qual dos Claro dois. que é Desviando. bem grande mesmo. Depois a gente checa essa informação. Mas esse é o ponto. Então, assim, não dá para, ao mesmo tempo, a gente não tem como o druidismo daqui ser o druidismo da Europa, porque a Terra é outra, só que, ao mesmo tempo, isso não significa, então, um copia e cola de práticas indígenas, de forma nenhuma. Então, o que nós fazemos é pegar aquele druidismo de origem europeia e ver como ele funciona aqui. Exato. Como ele consegue se conectar com essa terra. Porque os nossos deuses também não são os deuses dos povos indígenas. São os deuses de lá. A gente não... O druidismo brasileiro, ele não... Por mais que ele respeite as deidades das etnias indígenas, mas eles não são os deuses que falam conosco. Então, a gente respeita eles, mas a gente não vai buscar uma relação que não nos foi oferecida, né? Dentro dessa ideia de respeito. Então, a gente não vai atrás de símbolos, objetos e etc., e fazer uma inserção ou tentar fabricar uma relação que não nos foi oferecida. Agora, os rios que correm aqui por São Paulo são os rios com os quais eu cresci. Então, eles são os rios com os quais eu tenho que me conectar, poluídos do jeito como eles estão, né? E mais isso, né? Procurar lutar e trabalhar para que isso se reverta. Essa é a nossa missão. Sempre lutar para que as coisas melhorem, para que as coisas fiquem bem. Exato, luta pela preservação da nossa terra é uma coisa constante, porque parte do que a gente entende como ser da nossa terra também entra na questão de nossos deuses lá do outro lado do mar, eles são a terra. Boan é o rio Boen. E não faz sentido a gente desrespeitar a nossa mata aqui, sabendo que tanto os nossos deuses podem se refletir nas partes naturais daqui, quanto os deuses de outros também. Então, desrespeitar a parte ambiental, a parte da natureza, é desrespeitar a nossa crença e desrespeitar a crença alheia. Então, é um trabalho, assim, é tudo conectado e é isso. E só para entrar nessa questão que a Rô e a Ri falaram, né, da questão ambientalista, né? Uma coisa que eu sempre falo é que a gente precisa fazer as pequenas coisas, né, para isso. A gente gostaria, por exemplo, né, que a limpeza do Rio Tietê em Pinheiros saísse de vez, né? Faz 30 anos que prometem isso e não sai. Tá, mas eu não posso ir lá, a gente não, como cidadãos, a gente não pode ir lá e tirar e limpar o rio, mas a gente pode usar menos PET, garrafas PET, ou descartar corretamente, né? São pequenas Votar coisas. melhor. Ou votar melhor, aproveitar que amanhã, né, gente? Mas você volta nesse. Mas na minha região não tem coleta seletiva. Faz uma coisa mínima, separa o lixo seco do lixo orgânico, porque você Cobra da subprefeitura para ter. Mas você tem as pessoas que trabalham com esse tipo de lixo, de resíduo, né? E se você só fizer essa separação do seco do orgânico, já é uma mão na roda. Consegue dar uma destinação adequada. Esse é o melhor, exatamente. Então, são pequenas coisas, né? O druidismo, ele não é uma... Fala, Rô. Uma coisa importantíssima que me remeteu agora é que, mais do que tudo, nós, como druidas, nós temos que trabalhar o exemplo.
Então, Exato. mas só falar e falar, nós temos que fazer. Então, as pequenas ações que nós temos, dar o lixo quando encontrar um cesto mais próximo, ou no papel de bala que seja, ou separar o lixo orgânico do lixo não do lixo reciclável, fazer essas pequenas ações, as pessoas observam. Essa a nossa vivência é que tem muito mais influência nas outras pessoas do que qualquer coisa que nós possamos falar. Então, e daí, por isso, o druidismo ele não é uma religião de vou fazer aqui 8 rituais ao longo do ano, ou sejam quantos forem, e é isso. E eu exerço o druidismo, eu pratico o druidismo no momento daqueles rituais. Não, o druidismo é uma religião diária. Então, É uma religião em movimento também, ela cobra que você esteja em movimento. Daí eu acho que exatamente, eu acho que ano passado eu bati nessa tecla na conversa, na mesa redonda. Se não foi na mesa redonda, sim, eu bati nessa tecla com certeza no podcast, no Faça a Coisa Celta. Primeiro, a tríade antiga, né, de quais são os 3 ensinamentos dos druidas? Honrar os deuses, agir com bravura, não fazer o mal, né? E agir com bravura, honrar os deuses, se os meus deuses são a terra, então eu tenho que honrar a terra, eu tenho que lutar por aqueles que também honram a terra, né? Ou agir com bravura, pois é, numa época em que a insanidade reina, então a gente tem que ser quem está lá na frente lutando para mudar o que está errado, né? E não fazer o mal. Ok. Quer dizer, você não vai intencionalmente prejudicar os outros, você não vai intencionalmente causar caos e destruição e semear a discórdia. E a tríade moderna, né, que é o curar a si mesmo, curar a comunidade e curar a terra. Então, eu preciso procurar a minha própria cura, e isso inclui a cura dos meus hábitos destrutivos, curar a comunidade. Então, tipo, se a minha comunidade está agindo contra si mesma, agindo contra a natureza, eu vou lutar para mudar isso. Então, não posso virar e falar, mas na minha região ou na minha família não tem como mudar isso. É uma luta constante que às vezes é inglória, às vezes mas os celtas eram conhecidos por marchar contra as ondas do mar se necessário fosse, né? A segunda batalha de Moytura é descrita como que era uma desvantagem numérica tão grande que era como mover um rochedo a cabeçadas. O celta, o praticante do druidismo, ele dá murro em ponta de faca, sim, se ele achar que for necessário. Não importa quantas vezes você tenha que brigar. Se você está brigando pelo que é certo, você vai continuar nessa briga. É aquilo. O pessoal acha que, assim, por conta de RPG e tudo mais, o druidista é o abraçador de árvore e o vegano da antiguidade. Mas tem momento que realmente a gente abraça a árvore para arrancar e dar na cabeça de quem merece. Então, Pedindo licença. pedindo Você está licença. destruindo a natureza. Mas, Pedindo pois licença. no imaginário popular, os povos germânicos ficaram registrados como os povos bravios e guerreiros, né? E os celtas ficaram associados com flautinhas e fadas e etc. Mas os celtas eram povos guerreiros, eram, como a Mônica disse no começo, povos que colecionavam as cabeças dos inimigos e usavam elas de decoração. Então, então desistir não é uma opção, tipo, né?
eu sempre falo que ser druida é estar pronto para a batalha, mesmo que você não queira lutá-la. Sim, porque a diferença de ser pacífico e pacifista é saber que pode bater, mas você optou a não fazer. Exato. Então, falando mais uma vez sobre a Terra, né, e eu acho que em questão de horário a gente já se aproxima do final. Então, falando sobre a Terra, a gente tem que ter essa noção de que o Brasil oferece muitas naturezas diferentes e, consequentemente, o druidismo praticado aqui, ele vai ter conexões específicas, regionais, locais, mesmo que exista uma base comum. Essa base comum é o que faz com que todas sejam druidismo, né? Mas o brasileiro acaba se refletindo nessa multiplicidade. Não tem como eu querer que Belém, São Paulo, Cuiabá e Porto Alegre pratiquem a mesma religião. Se é uma religião focada na sacralidade da terra, na passagem das estações e etc., por mais que os deuses sejam os mesmos, a terra não é a mesma, né? A gente está ligado politicamente, mas cada um tem que ter o olhar para o mundo que realmente está ao seu redor, né? Para essa paisagem que realmente é diferente. Sem dúvida alguma. Eu ia falar exatamente isso, que devido à grandeza do nosso país, e se você for pensar que nós trabalhamos o plantio, a colheita, nós trabalhamos os ciclos da terra, da natureza, morte, renascimento, renovação, nós temos que adequar isso para o lugar onde nós estamos. Então, às vezes, na região norte, o inverno vem num momento diferente da região sudeste, ou da região sul ou centro-oeste. Então, nós temos que respeitar isso e adequar os ritos. E mais uma coisa, os povos conhecidos como celtas, eles eram povos, eles eram tribos, não eram um único povo centralizado num único lugar. Eles eram, primeiro, tem uma tendência um pouco mais nômade, eles não eram tão fixos no mesmo solo, e eram várias tribos que se reconheciam, eram reconhecidas por praticarem algumas coisas em comum, embora tivessem alguma coisa diferenciada pela região onde estava habitando naquele momento. Né? Se eles tinham uma ligação linguística, então a gente tem que falar essa língua em comum, mesmo que seja uma língua simbólica, mas as conexões são específicas. Se as deidades das tribos eram deidades ancestrais, locais, né, patronas, matronas de cada povo específico dentro dos muitos povos celtas, então também é essa a nossa realidade hoje, numa escala maior ainda. Bom, eu acho que a gente chegou num consenso do porquê que o brasileiro no druidismo é do jeito que é. Então, eu queria convidar vocês a continuarem no canal para ver as outras palestras que a gente já programou. Eu duvido que você não vá aprender muito. Principalmente que hoje, por ser online, o que menos tem nas palestras são pessoas do Sudeste, e tá, na verdade, com bastante gente do Norte, Nordeste. Então, vai ser um bom leque para vocês verem isso que a gente acabou de falar. E as palestras estão incríveis, os palestrantes são maravilhosos, e aproveitem, o dia é de vocês. Eu também aproveitem, como a Renata falou,
Para quem está chegando agora no druidismo, né, ou tem uma curiosidade, aproveite essas pessoas que estão aqui dispostas a trazer conhecimento delas, o que elas estudaram até agora, né, para você que está começando ou tem curiosidade, quer saber um pouco mais, e para aqueles que já estudam, que já estão no caminho, as referências, né, a base desses estudos, porque a gente brinca, né? Eu sempre brinco que ser druida, ser de uma religião politeísta, com essa pegada reconstrucionista, você necessita estar atento às informações, a buscar as informações, seja em livros, seja em documentários, seja com pessoas que já estão estudando as temáticas, que tem muita gente boa no Brasil, estudando as temáticas da religiosidade celta e suas inferências na nossa cultura brasileira. Um bom trabalho, um bom dia de palestras para vocês. E quem estiver em São Paulo, dia 8 e 9, está convidado a participar das palestras presenciais. Um bom dia a todos. Então, por hora, fica o nosso até logo, mas, mais uma vez, nossas boas-vindas para todos vocês que estão aí. Espero que vocês acompanhem à tarde. No começo, na nossa abertura, nós não falamos, então estou exatamente falando agora, que nesse encontro, nossos deuses homenageados são Nuda e Marra, né? No encontro presencial, semana que vem, aí nós teremos rituais específicos dedicados a eles. Aqui, você que está conosco no online, então eu peço que a partir de agora, ao longo das demais palestras, você reflita, né, medite, contemple a sua ligação com esses dois deuses, Marra, que representa a soberania e que é uma deusa de força, de guerra e uma deusa que coloca a posição das mulheres na sociedade celta, né? E Nuda, que é o governante justo, que é o exemplo do governante sábio e que luta pela justiça, que luta por aquilo que é correto. Então, eu peço que vocês tenham em mente esses dois deuses, que são ambos símbolos de soberania, de realeza e da força em combate, como sendo símbolos do druidismo, símbolos de qual deve ser a conduta do praticante do druidismo ou do reconstrucionismo celta ou das demais religiões de matriz celta no seu dia a dia. Só um último comentário. Quem estiver em São Paulo, dia 8 e dia 9, a gente espera vocês. Nós vamos estar muito próximos à Avenida Paulista, próximos de um metrô. A entrada do evento é simbólica mesmo, tá? E, por favor, se tiver como falar com a gente antes, e durante as palestras online, a gente está tentando fazer com que os nossos palestrantes fiquem à disposição para perguntas também. Esperamos que todos aproveitem muito bem, que consigam assimilar bastante os conteúdos que serão passados, e esperamos por vocês no presencial também. Sejam muito bem-vindos. Slante Amarra, Slante Noada, simbora para esse encontro que é maravilhoso. Vem para São Paulo.